Até o final desse vídeo você vai saber qual é o protocolo rigoroso que os cientistas seguem para produzir ciência de qualidade, ciência séria. Além disso, vamos falar também do oposto, a pseudociência, que é o que se obtém quando o método científico é ignorado. Olá pessoal, meu nome é Eudes Filete, eu sou professor e pesquisador e neste canal eu procuro ensinar os princípios básicos das ciências físicas com muito rigor e pouca matemática. Se você gosta dessa ideia, assine o canal e dê um like no vídeo. Dessa forma, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai apresentá-lo para mais pessoas. Tem alguns conceitos importantes que são frequentemente usados, explícita ou implicitamente, nas discussões de vários assuntos científicos aqui no Verve Científica. O primeiro desses conceitos é o próprio conceito de ciência. Para ser curto, podemos entender ciência como um sistema pelo qual se adquire conhecimento a partir do método científico. Além disso, o conjunto formado por esses conhecimentos também é chamado de ciência. Grosso modo, podemos classificar as ciências em dois grandes grupos, ciências naturais e ciências humanas. Aqui neste canal nós nos preocuparemos com o primeiro grupo, quanto muito tópicos que estão na fronteira entre os dois. Outro conceito relevante para esse canal é tecnologia, que é um conceito ainda mais vasto. De forma prática, a tecnologia pode ser entendida como a aplicação da ciência. É um conjunto de conhecimentos que tem aplicação prática na criação, design e na utilização de produtos para uso industrial, comercial ou mesmo no nosso cotidiano. A tecnologia pode ser usada tanto para benefício quanto para malefício da sociedade. O método científico é o conjunto de regras que diz como a busca pelo conhecimento, a produção da ciência, deve ser feita. Só serão considerados ciência os achados que seguirem essa regra. Há um vasto corpo de estudos científicos e filosóficos sobre o método científico por si só. Aqui nós vamos explorar apenas a sua essência. Apesar de haver evidências que indicam que os antigos egípcios e gregos já empregavam alguns conceitos fundamentais do método científico, somente mais recentemente, com Descartes e Newton, o método foi definitivamente elaborado. Descartes defende que a verdade é alcançada através da dúvida e da decomposição do problema em pequenas partes. Assim, ao se compreender as coisas, os sistemas, os fenômenos mais simples, gradualmente incorporamos mais e mais variáveis e, eventualmente, podemos obter a descrição do todo. Ao seguir o método científico, o cientista deve se preocupar menos com a validação de suas teorias. Pelo contrário, ele deve tentar a todo custo buscar o falseamento delas. Ele deve testá-la, procurando sempre por falhas. Ou seja, suas hipóteses devem ser testadas de forma a buscar não apenas evidências de que ela está certa, mas, sobretudo, evidências de que ela pode estar errada. Se a hipótese falhar, ela foi falseada. Se não, nós dizemos que ela foi corroborada. O método científico é construído de forma que a ciência e suas teorias possam evoluir com o tempo. Nunca se prova uma teoria científica. De fato, Stephen Hawking afirma o seguinte: qualquer teoria científica é sempre provisória, no sentido de que é apenas uma hipótese. Você nunca pode prová-la em definitivo. Não importa quantas vezes os resultados das experiências estejam de acordo com algumas teorias. Não se pode ter a certeza de que na próxima vez o resultado não irá contradizê-las. Por outro lado, você pode refutar uma teoria por encontrar uma única observação que não concorde com as suas previsões. Mas qual é o método, afinal? O método científico é composto dos seguintes elementos: a caracterização, a formulação da questão, a hipótese, a predição, os testes e as análises. Vamos analisar cada uma das partes. A caracterização se refere às quantificações, observações e medidas que devem ser feitas antes da análise do problema. E isso deve ser feito com prudência e rigor para que a realidade das observações não estejam contaminadas logo no início da análise. A formulação da questão se refere em como o cientista formula a sua pergunta relacionada à observação realizada. Por exemplo, quando nos perguntamos por que o céu é azul,
Nós conhecemos o fato, mas queremos saber a causa. Então nós sabemos o que nós estamos procurando, mas não sabemos como ou o que nós vamos encontrar. Uma hipótese é uma conjectura baseada no conhecimento obtido durante a formulação da questão. A hipótese pode ser muito específica, por exemplo, a velocidade da luz é constante, ou pode ser mais ampla, como por exemplo, espécies desconhecidas de vida habitam as profundezas inexploradas do oceano. Uma hipótese científica deve ser falseável. Isso é importante. Falseável, ou seja, deve ser possível, por algum meio de experimentação, identificar um eventual resultado que conflite com as previsões deduzidas da hipótese. Caso contrário, ela não é uma hipótese cientificamente válida. As predições são consequências lógicas da hipótese. As hipóteses precisam ser tidas e declaradas como válidas para observações realizadas no passado, no presente e no futuro. Várias previsões são feitas baseadas na hipótese e depois selecionadas para testes adicionais. E a etapa de testes se refere à investigação para averiguar se o mundo real se comporta como previsto pela hipótese. As hipóteses são testadas por meio de experimento. O objetivo de um experimento é determinar se as observações do mundo real concordam ou conflitam com as previsões derivadas de uma hipótese. Se elas concordam, a confiança na hipótese aumenta. Caso contrário, a confiança diminui. Note que o acordo não garante que a hipótese seja verdadeira. Experimentos futuros sempre poderão revelar problemas, e se isso ocorrer, a hipótese deve ser descartada. A fase de análise dos testes visa determinar o que os resultados do experimento mostram e decidir as próximas ações a serem tomadas. As previsões da hipótese são avaliadas para se determinar se ela é capaz de explicar os dados. Se a evidência falseou a hipótese, é necessária uma nova hipótese. Se o experimento apoia a hipótese, mas a evidência não é forte o suficiente para obter uma alta confiança, então novas previsões da hipótese devem ser testadas. Uma vez que uma hipótese é fortemente apoiada por evidências, uma nova pergunta pode ser feita para fornecer mais informação sobre o mesmo tópico. Considerando-se a adequação, a fidelidade ao método científico, é mais comum nós observarmos num extremo as ciências como a física, a química, seguida da biologia e demais ciências naturais. Num outro extremo, fora do escopo do método científico, estão as ciências do espírito, sistemas místico-religiosos, estas últimas completamente alheias ao que denominamos de área científica de estudo. Quando você encontra um material sobre ciências, um livro, uma revista, um vídeo, qualquer coisa, você se questiona se aquilo é real, se está dentro do escopo da ciência ou se tem algum valor científico de fato. Muitas áreas de estudo como terraplanismo, homeopatia, astrologia, criacionismo, todas essas áreas violam completamente o método científico. Mas mesmo assim, seus adeptos buscam a todo custo encaixar as suas afirmações e crenças como sendo científicas. Não são. São pseudociências e vamos discutir muito mais delas aqui no nosso canal. É comum encontrar em conteúdo sobre ciência fake expressões como está cientificamente provado. Está cientificamente provado que irmãos mais velhos são mais belos. Afirmação como essa induz conforto e segurança ao leitor. Se a ciência provou, então tá ok. A partir daí, automaticamente você aceita o fato como sendo verdade. Acontece que dizer estar cientificamente provado não prova nada, não basta dizer. Uma pessoa não deve acreditar nas coisas porque ela leu num livro ou porque alguém de fala bonita falou. Tem que acreditar apenas quando houver evidências para se acreditar. Eu já mencionei há pouco o termo pseudociência, mas precisamos defini-lo aqui. A pseudociência consiste em afirmações, crenças ou práticas que são reivindicadas como científicas e fatuais, mas são incompatíveis com o método científico. Entre as principais características de uma pseudociência estão as afirmações contraditórias, exageradas ou injustificáveis. Além disso, as pseudociências são enviesadas de acordo com as crenças e interesses dos pseudocientistas.
Elas nunca se submetem a uma tentativa rigorosa de refutação, como deveria ser. Ou seja, elas não se submetem ao método científico. Diferenciar a ciência da pseudociência tem implicações práticas no caso dos cuidados com a saúde, políticas ambientais, políticas públicas de educação e ciência. A pseudociência pode ser prejudicial. Por exemplo, o ativismo pseudocientífico anti-vacina, o curandeirismo. Isso pode levar as pessoas a renunciarem a tratamentos médicos importantes e eficazes com benefícios demonstráveis à sua saúde. Distinguir fatos e teorias científicas de crenças pseudocientíficas, como as encontradas na astrologia, alquimia, medicina alternativa, crenças ocultistas, entre outras, faz parte da educação científica e do letramento científico. Um pseudocientista, ao apresentar as suas teorias, ele não vai se declarar um pseudocientista. É claro, o termo pseudociência é considerado pejorativo, porque sugere que algo está sendo apresentado como ciência imprecisa ou mesmo enganosa. Praticantes ou defensores de pseudociência frequentemente contestam esse rótulo. Ao contrário, ele quer mesmo é que você acredite nele e nas suas teorias infundadas. Ele será eloquente, misturará fatos reais com falácias, afirmações toscas, como por exemplo, a matéria é feita de átomo, logo, tudo que você pensa é atômico. Coisa desse tipo sempre pode ser encontrada num discurso pseudocientífico. E como é que você vai saber reconhecer a boa ciência, a ciência honesta, feita com seriedade e rigor, de uma pseudociência? Nem sempre é fácil fazer isso. Mas a principal postura a se fazer é se manter na dúvida, cercar fontes, referências, a reputação do autor. Autores e pesquisadores sérios normalmente não tentam lhe convencer que estão certos. Eles simplesmente apresentam os fatos, os justificam e apresentam as evidências. Outro ponto importante, naturalmente, é se questionar. Há evidências para isso? A ciência de fato provou isso como esse cara está alegando? Se sim, aonde que estão as referências? A mera checagem da existência dessas referências já é uma informação valiosa. Porque mesmo que nós não compreendamos o que o artigo nos diz, é muito provável que aquele artigo passou por uma revisão de pares antes de ser publicado. Os pares é o que garante a legitimidade do estudo. Em vídeos futuros vamos explorar muitos desses aspectos em separado. Esse vídeo termina por aqui. E se você gostou desse conteúdo e acha que mais pessoas deveriam vê-lo, dê um like, assim o algoritmo nos ajuda. Clique também no botão no meio da tela para assinar o canal. Tenha Verve Científico. Abraço e até a próxima!